Otávio. E agora, para ainda falar sobre E-Social e para finalizar o tema, eu gostaria de, com muita satisfação, convidar Samuel Kruger, por favor. Boa tarde a todos. Nós procuramos dar um sequenciamento às apresentações, de forma que o entendimento fosse assim, sequencial mesmo. A Margarida começou falando de conceitos do E-Social, em seguida ela falou também de eventos trabalhistas, depois o Orion pegou uma parte bastante específica que é de segurança e saúde do trabalho. Gente, não é que é um sequenciamento que esgota o assunto, ok? Na verdade, eu vou mostrar aos senhores a ponta da linha, o final da linha, mas poderíamos inserir aí muitos outros assuntos aí no meio com maior detalhes, tá? Mas acho que a ideia nossa aqui é de entendermos o processo todo, e eu acho que a apresentação ele atende bem a esse objetivo, ok? Eu falo não especificamente, conceitualmente, cada um dos projetos E-Social e EFD-REINF, né? Vou falar um pouquinho, né, o suficiente para nós termos um bom entendimento desses dois projetos, né? Já na hora do almoço e até ali, agora há pouco, me chegou aí algumas informações que os senhores estariam muito preocupados com a EFD-REINF. Gente, não há motivo para pânico. EFD-REINF é algo que vocês já conhecem. Vocês, de alguma forma, hoje, já prestam informações de EFD-REINF. Aquisição de produção rural, retenção de contribuição previdenciária. Essas diversos códigos de pagamento hoje são prestados na DIRF, estão indo para a EFD-REINF, ou seja, gente, não tem novidade nenhuma. O importante é que precisa ser bem esclarecido. Tudo que está ou na GFIP ou na DIRF hoje, ou estão indo para a E-Social, ou estão indo para a EFD-REINF. Então, não há motivo para a gente se preocupar, porque não vai vir nada novo, tá? Eu vou, na minha apresentação, na medida do possível, deixar isso bem claro. Okay? Fiz um pequeno sumário aqui do que nós vamos tratar. É a parte mais importante do E-Social, tributos. Né? Na minha visão, obviamente. Ok? Eu vou falar, então, da parte final, que é a apuração de tributos, o FGTS. Né? Um pouquinho de eventos periódicos, que são os eventos que existem tanto no E-Social quanto na EFD-REINF. Aqui eu já faço uma pequena pausa, porque hoje não vai ser possível fazer aquela apresentação detalhada de EFD-REINF, tal como foi feito para o E-Social. Mas, gente, é a mesma lógica. Tá? Então, nos eventos periódicos, nós fazemos a captação das informações, temos os eventos totalizadores, apuração de tributos e FGTS, e, por fim, integrações com a Receita Federal e a Caixa, que é a apuração dos tributos e do FGTS, geração de guias e recolhimento. Ok? Um pouquinho sobre os eventos periódicos do E-Social. Tá? Eles estão... nós temos além aliás, primeiro nós temos os eventos de remuneração e depois temos alguns outros, né? Mas eu vou primeiro falar um pouquinho sobre os eventos de remuneração, que é, gente, a folha de pagamento. É aquela folha que vocês prestam mensalmente, faz os apontamentos lá de horas extras, de faltas, não é? Alimenta um sistema, não é isso? Então, isso é a folha de pagamento, na verdade, ela vai se converter para o E-Social, né, nesses eventos de remuneração, e são através desses eventos que será feita toda a apuração, tanto dos tributos a serem recolhidos, tá? Contribuição previdenciária, tanto a patronal quanto a descontada, e também o FGTS. E, gente, quando eu falo folha de pagamento, rubricas, por exemplo. Vocês não têm uma tabelinha de rubricas? Alguns conhecem como tabela de incidências, né?
Eu vou falar depois alguns pontos que a gente precisa ficar bem atentos com relação a essas informações que são prestadas nas tabelas de rubricas, ok? Podemos ter mais de uma folha no mês? Podemos. Quando você fala de folha de pagamento mensal, é aquela que você faz uma vez por mês. Você tem, às vezes, uma folha de pagamento de adiantamento, folha de pagamento complementar. O e-social, mais uma vez eu digo, ele está assim, bastante aderente aos sistemas de folha que a maioria, eu diria 100% das empresas do país utilizam. Parece que, antes de fazerem um sistema de folha, se juntou todo mundo e fizeram um padrão, porque, na verdade, existe realmente um padrão muito forte no modelo adotado pelas empresas para a confecção das folhas de pagamento. Okay? Então, nós temos lá a tabela de rubricas, nós temos... que mais lá? Essa questão dos diversos tipos de folhas que vocês podem... Ou seja, essa questão é para ficar assim, bem claro que que o e-social, e não só com relação à folha de pagamento, com relação a todas as demais informações, ela é bastante aderente aos sistemas adotados pelas empresas. Importante. Devem constar na folha todos os trabalhadores a serviço do empregador de todas as categorias. Sabemos, experiência nossa já, que os empregados normalmente estão em folha. Mas e os contribuintes individuais? E o eletricista que você contratou para trocar uma lâmpada, ficou lá meio-dia, foi embora, ele entra na folha? Deveria entrar. Tá? Por quê? Isso é uma remuneração, gente. Isso é uma remuneração. E, aliás, essa remuneração ela é base, inclusive, para que esse eletricista que trocou a lâmpada possa um dia vir a se aposentar. Para que isto tudo ocorra, para que ele tenha seus direitos previdenciários garantidos, basta que vocês, ao invés de pagar em dinheiro lá para ele esquecer, não, você pega os dados dele, pega o CPF, pega o NIS, ok? E lance ele na sua folha de pagamento. Os sistemas de folha de pagamento devem estar preparados, tá? De tal forma que essa inserção de informação desse eletricista se converta num evento de remuneração e que ela seja transmitida para o e-social. Essa informação vai chegar para o INSS, que vai, então, inseri-lo no sistema previdenciário. Da mesma forma, vai servir para a Receita Federal com relação àquele rendimento que foi pago a ele, para a apuração do seu imposto de renda, para que ele não caia numa malha fina depois, tá certo? Então, é bastante importante que todos os trabalhadores que prestam serviços aos senhores de qualquer categoria estejam lá. Inclusive, a Margarida até citou em algum momento sobre estagiários. Estagiários também entram no mesmo sistema, tá? Folha de pagamento. O meu termo é esse. Por quê? Esse sistema de folha, de forma padronizada, gera um evento de remuneração que é transmitido. E aí, todos os 4 órgãos, né, que se utilizam dessas informações, cada um dá a sua destinação. O INSS faz os assentamentos previdenciários, a Receita faz o registro das remunerações para fim de tributação do imposto de renda retido na fonte. Ok? E com relação aos empregados, que a Margarida também ela comentou sobre o registro dos empregados, eu não lembro agora se ela falou do RET. O RET é o Registro de Eventos Trabalhistas, que, na verdade, é uma base de dados, onde cada evento trabalhista é registrado de forma lógica, ok? Por exemplo, você não pode desligar alguém que sequer foi admitido. Você não pode afastar alguém que não foi
que já esteja afastado, por exemplo, ou que não foi sequer admitido. Então, esse batimento lógico existe, esse é o que nós chamamos de RET. E o que eu quero dizer com isso? Todos os trabalhadores ativos no RET devem constar de folha de pagamento. Você tem 100 empregados na tua empresa, lá no teu RET. Okay? Você mandou 100 admissões. Então, o seu RET hoje é composto de 100 empregados. Se você fizer sua folha de pagamento para 99, receberás uma mensagem de erro. Você não, ao final do processo, a hora que você tenta fechar sua folha e fazer as apurações necessárias. Tá? Então, quando falamos ali que todos os trabalhadores têm que estar registrados, tá? Primeiro eu falei sobre as categorias, né, que isso é importante também, que deve ser informador, e esse ponto com relação aos empregados é que todos aqueles empregados ativos devem ser, para todos esses, né, devem ser preparados os eventos de remuneração. Ok? Existem algumas exceções que desobrigam a empresa de fazer um pagamento. Por exemplo, ó, se ele está acidentado, há mais de 30 dias afastado, ou há mais de 15 dias, né, ele já passa a receber essas remunerações pela Previdência Social. Nesse caso, não. Né? Aí, obviamente, que você não vai preparar um evento de remuneração para esses casos, mas para todos os demais, aqueles que estejam ativos, você deve ter essa preocupação, tá? Porque senão você não consegue fechar sua folha de pagamento e não consegue finalizar o processo inclusive depois de integração com a Receita Federal e apuração dos tributos. Vocês iam me perguntar isso. Toda palestra tem essa perguntinha. Posso fechar a minha folha antes do final do mês? Sim ou não? É o que vocês fazem, não é isso? Quem fecha a folha depois que fecha o mês? Acho que nenhum. Eu diria o seguinte, uma levantou a mão lá. Gente, posso fechar a folha antes do final do mês? Pode. Mas não deve. Não deve. Gente, é óbvio que esta é a minha orientação oficial. Sabemos que a prática não é essa. E vou além, vou um pouco além. Nem nós, na Receita Federal, conseguimos fechar nossa folha depois do que fecha o mês. Então, como essa pergunta é recorrente, tá? Então eu passo ela aqui. O objetivo, vejam bem, do E-Social, não é fazer uma caça às bruxas, não não é penalizar empresas que fecham no dia 20 ou no dia 15. O objetivo é alertá-los do procedimento correto. Esse é o objetivo. Agora, sabemos que as empresas operam desta forma, por conveniência administrativa, não é isso? Há uma certa conveniência em se fazer esse procedimento, porque senão ela tem que sair depois, no fim do mês, uma correria danada, gerar folha dia 1º, sair correndo. Vocês são escritórios de contabilidade, não são? Sai dia 2, dia 3, vou fechar a folha, ele nem te entregou as faltas do dia 28, 29. Sabemos que esse operacional é difícil, tá? Mas eu deixo aqui só a recomendação oficial de que o correto é que se feche após o fechamento de tudo, tá? Quem sabe um dia consigamos todos nós, inclusive os órgãos públicos, né, chegar nesse patamar de felicidade, né, de conseguir fazer esse fechamento depois de que os fatos ocorram. Né? Vejam que eu estou dando umas pinceladas, ok? Umas pinceladas sobre alguns assuntos, tá? Que eles, na verdade, interferem na apuração de tributos. Vou falar um pouquinho sobre regime de competência e regime de caixa. Sei que a plateia é formada de contabilistas, de contadores, né?
sabemos muito bem o que é um regime de competência, né? Mas não custa dar uma lembradinha. Esse regime diz que despesas e receitas devem ser registradas no mês da sua ocorrência, independente do pagamento. Não é isso? E o que é o regime de caixa? Que o registro das informações deve ser feito no momento em que ocorre o pagamento. Isso é o regime de caixa. Bom, o E-Social juntou contribuição previdenciária e imposto de renda. Contribuição previdenciária é apurado pelo regime de competência e imposto de renda é apurado pelo regime de caixa. E o E-Social juntou os dois numa coisa só. E, gente, brigamos para que vocês fizessem a informação, para que essa informação fosse prestada uma vez só. Como é que você consegue, de uma vez só, prestar regime de competência e regime de caixa? A gente conseguiu. Ainda há críticos. Mas eu acho, na minha concepção, que a gente conseguiu chegar assim longe. Não sei se dá para melhorar. Para melhorar, tem que separar os dois. E eu gostaria, gente, eu estou no E-Social desde que começou. Eu gostaria que eles andassem de mãos dadas. Esses dois regimezinhos aí, com relação à remuneração, tá? Eu estou falando, existem outros pontos aí. Eu estou falando com relação à remuneração, folha de pagamento. O que acontece com a sua folha de pagamento? Você tem folha de pagamento lá de novembro. Qual é a competência para apuração de contribuição previdenciária? Novembro, para recolher no dia 20 de dezembro, não é isso? Agora, se você faz o pagamento para o teu empregado dia 5 de dezembro, para efeito de imposto de renda, qual é o mês base? É dezembro, para você recolher só em fevereiro. Em janeiro, né? Gente. Hã? Pode falar. Gente, então como é que a gente conseguiu fazer essa coisa? Nós vamos tentar entender, tá? Bom, o E-Social, então, trata ambos de forma integrada. Vocês vão informar salário, hora extra, uma vez só. Uma vez só. Inclusive, na tabelinha de incidências de vocês, tem lá que tal verba incide imposto de renda, não é isso? E na mesma tal verba incide também contribuição previdenciária. Vocês mesmos misturaram. Como é que vocês misturam numa mesma verba dois tributos, um regime de caixa e outro de competência? Vocês não fazem isso? Sim ou não? Então, eu acho que a gente não se equivocou, não. Sabemos que a prática do mercado é essa. Não existe uma folha de pagamento para efeito de imposto de renda e não existe uma folha de pagamento específica para apuração de contribuição previdenciária. Existe uma folha de pagamento. Tá? Então, nós, de alguma forma, conseguimos uma solução que ambos os regimes fossem considerados de tal forma que vocês informassem a remuneração uma vez só. Okay? Dois conceitos: valor devido e valor pago. O valor devido é a folha de pagamento, certo? Você consolida lá as verbas que são devidas, tal, com os descontos, apura um valor devido. Agora, aquilo lá não quer dizer que foi pago. Quer dizer que é devido num determinado mês, né, um determinado valor ao seu empregado, que é fruto de um conjunto de rubricas de folha de pagamento. Ok? Agora, e valor pago? Valor pago é quando você efetivamente pega aquele valor que você deve e efetiva o pagamento através de um depósito em conta do empregado, ou através de dinheiro, que acho que não tem mais, está em desuso isso, tá certo? Então, é importante esses dois raciocínios, esses dois conceitos, para a gente entender a solução que foi dada dentro do E-Social, ok? Mas eu não tenho mais, eu vou explicar aqui de boca mesmo. Bom, como é que a gente entrega esses dois?
No evento de remuneração, onde eu apuro o quê? O valor devido, eu tenho lá a composição das verbas, inclusive com as incidências. Incidência de contribuição previdenciária, incidência de imposto de renda, ok? Bom, para efeito de apuração da contribuição previdenciária, não há segredo algum. Com aquelas informações já basta eu saber o mês de referência para saber. Agora, e como é que eu faço com relação ao imposto de renda? Criamos um evento, que é um evento de pagamentos, e neste evento, o que vocês vão fazer? Apenas informar a data de pagamento daquele conjunto de verbas que vocês informaram através do evento de remuneração. Simples. Aí eu quero nosso exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Em agosto, eu tenho a folha de agosto. Para efeito de contribuição, setembro. Agora, vamos supor que essa folha de agosto eu só paguei ao empregado em setembro. Para efeito de imposto de renda, qual é a data base? Setembro, para recolher em outubro, ok? Bom, mas eu vou recolher o quê em outubro? O quê? Qual é a base? Aquilo que eu já previ no meu evento de remuneração. Então, vejam que eu tenho a apuração do imposto de renda no evento de remuneração, mas eu tenho a definição da data de referência ou da data base num evento onde eu só indico a data que foi pago aquilo lá. Simples? Ok? E dessa forma, então, conseguimos, após muita polêmica, muito trabalho, mais de 2 anos... Briguei muito com o MT, viu? Briguei demais com o MT. Mas após 2 anos conseguimos uma solução em que vocês informarão apenas uma vez cada coisa. Gente, esse é o grande lema do SPED. Cada informação ser prestada uma única vez, sem repetição. E aí a gente conseguiu, então, que fosse feito uma solução que atendesse a essa premissa do SPED e do E-Social, também para esses dois, pagamento e valores devidos. Eu falei um pouquinho sobre... esses são os eventos de remuneração do E-Social. Tá? Nós temos o evento S1200, que é a remuneração... que esse evento deve ser utilizado apenas para os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social, que é o caso de vocês, eu acredito. Nós temos o 1202, que é a remuneração de trabalhadores vinculados a regimes próprios de previdência social, que são os servidores públicos, nem todos, apenas aqueles que estão vinculados a regimes próprios. Tá? Nós temos depois o 1207, que também é ligado bastante a órgão público, que são os benefícios previdenciários pagos por regime próprio de previdência. E os benefícios pagos pelo regime geral, que é o INSS, estarão na REINF. Ok? E depois nós temos ainda remunerações nos eventos de desligamento, tanto no 2299, que é o desligamento de empregados, quanto no 2399, que é o desligamento de TSV. Tá certo? Assim que há o desligamento de empregado, no próprio evento de desligamento há a composição das verbas rescisórias. Ok? Por isso que eles estão aqui. E para os pagamentos temos um evento só, 1210. Então, você está pagando alguma coisa que foi prevista na remuneração do regime geral? Só vai dizer, olha, estou pagando, existe um campo que referencia os dois, tá certo? Tá certo? Você, inclusive, pode pagar em 2, 3 vezes o salário do teu empregado. Você paga um adiantamento dia 20, o dia 5 você paga o restante. O E-Social está preparado para... Você monta ali, na verdade, 2 demonstrativos de pagamento, e no evento de pagamento, depois você só diz, estou pagando o recibo 1, o demonstrativo 1, e depois estou pagando o demonstrativo 2. Tá certo? Então, apenas um evento de pagamento para aqueles todos de remuneração.
Aqui, gente, ó, depois vocês vão ver acesso, aqui é só uma exemplificação gráfica do que eu já disse, ok? Importante, a apuração dos valores devidos a título de imposto de renda é feita nos valores devidos, é o que eu disse, tá? O evento de pagamento tem como objetivo definir a data de ocorrência do fato gerador, ok? Importante, a contribuição previdenciária será apurada por nós, tá? Então, na verdade, vocês vão informar as remunerações dos trabalhadores, mas quem que vai dizer, está devendo tanto de contribuição previdenciária, patronal ou de empregados? É a DCTF, depois numa integração com a DCTF. Tal como ocorre hoje, a GFIP não é assim? Você lança, quem me ajuda? É isso mesmo? Você lança as remunerações e a própria GFIP diz, já gera o valor a pagar. Vai ser a mesma coisa, tá? Imposto de renda, não. Imposto de renda, vocês mesmos vão calcular o imposto de renda, tá? E vão fazer os recolhimentos, ok? Nós, apesar de ter todos os elementos necessários para fazer a apuração do valor devido, não vamos fazer isso, pelo menos numa etapa inicial. Vocês é que farão até porque a legislação é diferente, tá? O imposto de renda, de repente você fez algum erro, cometeu algum erro lá na apuração, nós temos um ajuste anual, onde você consegue consertar até erros que aconteceu no meio do período. Apesar de que o correto é você fazer, se você descobrir o erro, já no mês seguinte você fazer uma correçãozinha, esse é o correto. Mas eu só estou querendo dizer o seguinte, uma vez feita um desconto de imposto de renda, na verdade, aquilo lá é só uma antecipação, na verdade, não é? E que o ajuste anual, que é feito pelo próprio empregado depois, ele é que vai definir os valores, né? Aliás, ele que vai definir o correto valor do imposto de renda que ele deve, tá? E aí, às vezes, tem informação até que vocês não têm lá, né? O próprio empregado é que vai ter depois, ok? Agora, a contribuição não, a contribuição é nós que vamos calcular, ok? Valores devidos e pagamentos. As informações são prestadas através da utilização de rubricas de folha, rubricas do tipo vencimento, desconto, normal, né? Informativas, também está previsto aqui um tipo de rubrica informativa. Esse aí já é um pouco menos comum, só para dar uma explicadinha rápida, é quando essa rubrica pode ser utilizada pela própria empresa para detalhar alguma informação ao próprio empregado, ou então, que é o caso assim mais prático que eu vejo, é de informar valores que são bases de cálculo de imposto de renda, ou de contribuição previdenciária, ou de FGTS, mas que esses valores não fazem parte do valor devido, ele não vai entrar na composição do líquido que se deve ao empregado. Um exemplo que é o que eu mais conheço. O conscrito é aquele jovem de 18 anos que se alista, né, ao serviço militar, e ele se afasta do emprego. Deve ser recolhido o FGTS, é isso, né? Deve ser recolhido o FGTS, tendo como base de cálculo o valor que seria pago a esse afastado se em atividade estivesse. É isso? Ok? Então, neste caso, como é que você vai fazer, como é que você vai gerar a guia de FGTS? Não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. Na tua folha de pagamento, você vai lá gerar um evento de remuneração, apesar de não ter nada para pagar para ele, e vai dizer, olha, base de cálculo de FGTS conscrito. Uma rubrica do tipo informativa, não é um vencimento, não é um desconto, com a marcaçãozinha lá de incidência de FGTS. Esse é o caminho para você. Não existe outra forma de fazer. Okay? A partir do E-Social, esta é a única forma de você fazer qualquer recolhimento. Tá? Necessário, prévio cadastro das rubricas através do S1010. Eu vou só dar
aqui algumas observações, alguns cuidados que eles devem ter na preparação de folha. Tá? Utilização das rubricas quanto às incidências. Gente, o que vocês marcarem, a Margarida até comentou que tabelas não têm valor jurídico. De fato, não tem. Tá? Mas o que vocês marcarem na tabela de incidências, naquela que eu estava na tela anterior, da S1010, você marcou lá, rubrica tal, incidência, contribuição previdenciária. O que você marcar ali não tem valor jurídico como tabela. Mas, a partir do momento que você usa aquela determinada rubrica no evento de remuneração, ela passa a ter valor jurídico. Tá? E, na verdade, o que você marcar ali é que vai ser considerado para efeito de apuração de contribuição previdenciária e de FGTS. Então, se você marcou incidente ali, pode esperar que vai vir na conta. Então, se não tem incidência, não marca como incidência. Ok? Informações de múltiplos vínculos, também para que haja o desconto de valor inferior na contribuição devida pelo empregado, se ele tem mais de um vínculo, tem mais de um empregador. Informações cadastrais mínimas de trabalhador sem cadastro prévio, que é o caso do eletricista, que ficou lá meio-dia. A hora que você faz o evento de remuneração, na verdade, você precisa prestar algumas informações mínimas. Então, na hora que você contrata esse trabalhador, você já pede para ele, eu quero o teu CPF, eu quero o teu NIT, e eu quero, não me lembro mais, não sei se é a data de nascimento, alguma coisa lá. Tem uns 4 campinhos. Tá? Então, sempre que orientação para os clientes de vocês, que vocês devem passar. Tá? Vocês, gente, são um público importantíssimo, vocês são formadores de opinião. Então, oriente os seus clientes. Olha, se você contratar um contribuinte individual, aí pega os dados mínimos dele, pelo menos. Eu acho que vocês já fazem isso, né? Senão deveriam fazê-lo. Ok? Então, pega o NIT, pega o nome, pega a data de nascimento, pega o CPF, esses dados você vai usar depois na preparação do evento de remuneração. Tá? Que, nesse caso, não existe um evento de cadastramento completo, como o evento de admissão ou como um evento de TSV, como foi dito já. Ok? Mas, na hora de você fazer a remuneração, você precisa desses dados básicos dele. Processos judiciais do trabalhador, se o trabalhador tem algum processo em que a contribuição previdenciária dele será, parte dela, ou total, será suspensa, ou suspensa não, não será feita, né? Ou seja, o desconto a ser efetuado sobre determinada rubrica não será efetuado, então você precisa informar um processo, porque senão eu vou receber a informação sem processo, vou calcular o cheio e vou te cobrar. A partir do momento que você informa um processo, eu vou te cobrar o que você descontar efetivamente dele. Ok? Por isso que é importante essa questão ser muito bem trabalhada no evento de remuneração. E depois a classificação do trabalhador na lotação tributária. O que é lotação tributária? Ela, na verdade, ela tem 2 objetivos básicos. Tá? Primeiro é definir o FPAS da atividade na qual aquele trabalhador está exercendo suas atividades. Tá? Normalmente, a empresa tem um FPAS só. A indústria, por exemplo, ela tem um FPAS e o recolhimento para outras entidades e fundos, na verdade, vai para a SESI, vai para a SENAI, não é isso? Às vezes é um FPAS só. Algumas situações previstas em lei, pode haver a possibilidade de haver mais de um FPAS por mês contribuinte. Tá? Então, vocês devem cadastrar as lotações tributárias com os FPAS, que é o evento S1020, se eu não me engano, com os FPAS, todas as opções, né, que a empresa possui, para que, na hora de preparação da folha de pagamento, você possa alocar cada trabalhador na sua própria lotação. Ok? Essa classificação é que define para onde vai o recolhimento para outras entidades e fundos. Tá? Se vai para o Senai, se vai para o SESC, se vai para o Senar. Ok? Por isso que é importante essa classificação. Também é tabela. Vejam que a tabela, apesar de não ter valor jurídico, ela é importantíssima, porque ela tem definições assim, muito importantes com relação à apuração dos valores a serem recolhidos. Aí, demais eventos periódicos do E-Social, nós temos
o evento de aquisição de produção rural, o evento de comercialização de produção rural, contratação de avulsos não portuários. Bom, a aquisição de produção rural, gente, ele parece um estranho no ninho, mas, na verdade, ele está corretamente alocado no E-Social. Por quê? Na verdade, a mensuração do trabalho do produtor rural não é feito pelo seu salário, é feito pela sua atividade comercial. Por isso que ele está aqui. Então, quando o INSS recebe aliás, o INSS ele vai receber o quê? Para considerar aquele trabalhador para efeito de inclusão previdenciária, a comercialização da sua produção. Por isso que ele está aqui. Tá? A comercialização é um evento prestado pelo próprio produtor e a aquisição é feito pelas empresas que adquirem ou outras pessoas físicas que adquirem a produção, tá? Produção rural. Contratação de avulsos não portuários, gente, é bem específico. Esse aqui mereceria, vocês podem ver detalhes no meu livro, eu detalhei bem. Eu não vou detalhar esse aqui não, ok? E depois informações complementares aos eventos periódicos. Tá? Na verdade, são informações de desoneração de folha. Ok? Essas informações são importantes para a apuração da correta contribuição previdenciária. Por isso que elas são importantes. Bom, movimento e eventos totalizadores do E-Social. Movimento, gente, é o conjunto de eventos que eu acabei de falar. É o conjunto de remunerações do mês, mais aqueles aquisição de produção rural, comercialização de produção rural. Né? Vocês transmitem todos esses eventos e aí depois você tem, então, um movimento do mês. Tá? Nossa, o movimento do mês, então, é que... O que é o movimento, na verdade? É um conjunto, é como se fosse um lote de informações. Tá? Então, este movimento ele pode estar no status aberto, ou seja, ele está livre para você enviar os eventos. Tem informação, vai mandando. Ou ele pode estar no status de fechado, você já fechou o seu movimento do mês. E, na verdade, para você fazer a apuração da contribuição previdenciária, você precisa necessariamente de fechar o movimento. Tem um evento específico, inclusive, que é o S1299. Esse é que define o fechamento dos eventos periódicos. Tá? E, a partir da transmissão deste evento, vejam se ele for aceito. Por exemplo, você tem 100 empregados, já comentei um pouco antes. Você só mandou 99. Tá? O seu RET tem 100. E você tenta mandar um evento de fechamento de eventos, né, daquele movimento, você vai obter como resposta uma não aceitação daquele evento de fechamento. Ou seja, o seu movimento continua aberto. Então, o que você precisa fazer? Mandar o que falta para depois reenviar o evento de fechamento e aí sim você dá procedimento ao processo de forma que você consiga depois apurar a contribuição e fazer os recolhimentos. Tá? E o evento de reabertura, ele é utilizado para retificação. Não existe um evento específico para abertura. Abriu o mês, já está aberto o movimento. Se uma vez você fechar, aí sim você precisa reabrir para você ter condição de você retransmitir algum evento, alguma informação que foi prestada errônea. E a questão do sem movimento, você precisa também informar a situação de sem movimento, não por estabelecimento, por empresa. É uma diferença muito grande com relação ao GFIP hoje. GFIP trata as informações por estabelecimento. O E-Social trata por empresa. Se a empresa está sem movimento, ok? Então, você transmite um evento
de sem movimento na primeira competência em que esta situação ocorrer, e no mês seguinte de janeiro, no mês de janeiro do ano seguinte, você repete, né? Você renova essa informação. Olha, continuo sem movimento, ok? Isto lhe dá a situação de não omisso perante a Receita Federal, tá? Se você não envia nada, a Receita não sabe se você está omisso, você tem alguma coisa para declarar, não quer dizer, ou se você realmente está numa situação de sem movimento. Por isso a necessidade de você transmitir informações, transmitir essa situação de sem movimento. Ok? E depois nós temos os eventos totalizadores. Gente, esses eventos não são gerados pelos senhores. Esses eventos são gerados pelo próprio E-Social e pela EFD-REINF também. Ok? A partir da leitura dos eventos que vocês enviarem, né? Fazendo a leitura e a consolidação, o próprio ambiente do E-Social, o ambiente informatizado do E-Social e da EFD-REINF, vai montar esses eventos totalizadores e vai transmitir aos senhores. Tá? Esse evento, inclusive, alimentará a DCTF Web, que nós vamos falar um pouquinho depois, mais adiante. São esses aqui, gente. Os 5.001, nós temos lá bases e contribuição previdenciária, regime geral de previdência social, que é o caso aqui, tá? Da outra eu não vou nem falar. Por trabalhador, esse é o detalhamento. Então, você mandou lá a remuneração do José da Silva, com hora extra, mas não sei o quê. A partir disso aí vai ter tipo um mini contra-cheque, um mini olerite. São Paulo a gente fala olerite, como é que vocês falam aqui? Contra-cheque, recibo de pagamento. Então, vocês vão ter um mini recibo de pagamento com as verbas detalhadas, né, que seria o resumo daquilo que vocês mesmos prestaram. Ok? O 5.002 é com relação às bases e o próprio imposto de renda, também por trabalhador. Né? Vejam que eu vou olhar para onde? Para cada uma das rubricas que vocês informaram lá no evento de remuneração e para a tabela de rubricas onde vocês definiram a incidência de cada verba. É aí que eu vou montar os valores que devem ser recolhidos a título de contribuição previdenciária e FGTS, ok? Lembrando que o imposto de renda vocês mesmos calculam, mas eu terei condições de fazer conferência desses cálculos e colocá-los em malha fiscal se vier alguma divergência, ok? O 5011 é um totalizador por empresa, ou seja, você tem 100 trabalhadores, eu vou consolidar os 100 ali, as bases, os valores devidos, ok? O 5.011 para a contribuição previdenciária e o 5.012 é a mesma coisa para o imposto de renda. E vejam que os 5.011 e os 5.012 eu vou lhes enviar, independente de solicitação de vocês, a partir do fechamento da folha de pagamento. Ok? Os 5.001 e os 5.002 eu posso enviar aos senhores mediante solicitação. Eu tenho um evento próprio para isso, que é o S4000. Através desse evento, você pode fazer uma solicitação. Olha, eu quero baixar o evento aí que eu mandei, acabei de mandar. Manda aí para mim. Aí você faz um evento que nós temos um próprio para isso, que é um pedido, e a partir desse pedido nós fazemos os 5.001 e 5.002. Por que esses dois só mediante pedido? Porque o volume é muito grande. Tá? Eu diria que se vocês não tiverem um bom motivo para solicitar esses dois eventos, deixa para lá. Tá? Porque isso aí vai ser uma cópia daquilo que vocês já prestaram. Okay? Ah, mas deu algum motivo, você não consegue chegar na conta que nós chegamos do valor devido, você quer baixar? Aí tudo bem, aí você manda, mediante pedido a gente manda esses dois. Tá? E os 5.011 e 5.012 eu mando automaticamente após o fechamento do mês. Posso mandar também a pedido antes do fechamento. Ok? Agora um pouquinho sobre REINF, E-Social. Gente, tudo que está hoje na DIRF,
na GFIP, eu não vou nem falar de matéria trabalhista que está na RAIS, está no CAGED. Eu vou falar da parte tributária. Tá? Tudo que está na DIRF ou na GFIP, ou vai para o E-Social, ou vai para a REINF. Tá? Então, tudo que vocês têm hoje na DIRF, quantos códigos tem na DIRF? 60? Não sei de cabeça. Se alguém souber, alguém me ajuda? Mas deve ter uns 60 ou 50, deve ter. Para o E-Social está indo apenas uns 4 ou 5, que de cabeça eu não sei agora, que é o 0561, empregado. 0588, contribuinte individual. 0473, PLR. Cooperativa de trabalho, não me lembro agora. Alguma coisa de RRA, que é a reclamatória trabalhista, também está indo. Alguma coisa. Então, esse código, na verdade, vai para 2 lugares. Parte dele vai para E-Social, parte dele vai para a REINF. Todos os demais códigos, gente, vão para a REINF. Todos os demais. Ok? Então, essa separação, na verdade, ela foi feita da seguinte forma. Aquilo que é matéria trabalhista ou previdenciária, por isso que tem um evento de comercialização de produção ali, né? Parece que não tem nada a ver com trabalho, mas tem a ver com previdência daquele trabalhador. Então, tudo que é matéria trabalhista ou previdenciária está indo para E-Social. Todo o resto está indo para EFD-REINF. Essa é a separação. Essa é a melhor forma de conceituar essas duas escriturações. Tá? E o que quer dizer EFD-REINF? Escrituração fiscal digital, retenções e informações. É um nome bem coringa, sei lá se vai entrar mais alguma coisa aí depois, tá? Mas é um nome que permite entrar mais coisas. Tá? Então, no E-Social relacionados ao trabalho, no EFD-REINF, demais informações. Na EFD-REINF, gente, informações não relativas ao trabalho, o que nós temos? Serviços prestados com cessão de mão de obra, nós temos na GFIP já, você já presta essa informação lá. Ok? Recursos destinados a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional, que é o caso do meu Palmeiras, que vai ser campeão agora no próximo fim de semana, né? Espetáculos desportivos, dos quais participem ao menos uma equipe que mantenha a equipe de futebol profissional. Tá? Se for um jogo do Corinthians com mais outro time, provavelmente não vai entrar, porque é só futebol profissional. Ok? Produção rural de pessoas jurídicas, também REINF. Lembram que eu falei aqui, produção rural de pessoa física, que estava no E-Social? A contrapartida jurídica está na EFD-REINF. Continuando ainda, pagamentos, na tela anterior, são informações que hoje eu tenho na GFIP. Ok? Nessa próxima tela, ou seja, informações que eu tenho na GFIP que não estão indo para o E-Social. Estão indo para onde? EFD-REINF. Agora, informações que eu tenho na DIRF e que não estão indo para o E-Social, são esse aqui, pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, exceto aqueles códigos lá de pagamentos de remuneração, pagamento pelo trabalho. Nós temos também informações prestadas... Não, as informações são prestadas pela fonte pagadora, temos também aposentadorias e pensões, servidor público, e temos, além, uma nova. Essa, na verdade, é nova, que ela, na verdade, não está nem na GFIP e nem na DIRF. O Jonathan falou hoje de manhã sobre ela um pouquinho, que está na escrituração Jonathan, como diz o Josenildo. Né? A CPRB faz parte hoje da escrituração Jonathan. Ela vai sair de lá e virar para EFD-REINF. Gente, e para tranquilizá-los ainda mais, vocês estão assustados depois desses 2 slides? É simples. EFD-REINF. É mole? E Márcia, é mole? É moleza isso aqui, gente. Aliás, E-Social e REINF, gente, a gente está trocando todas as declarações atuais por nenhuma. Esse é o efeito prático desses 2 projetos. Por quê? Por que eu falo isso? Para você prestar hoje GFIP, você tem que baixar um programa
da Caixa. Para prestar DIRF, tem que baixar um programa da Receita. CAGED tem que baixar um programa do MT. RAIS, mesma coisa. Você tem que baixar 4 programas no teu computador. E basta isso? Não, você ainda tem que ter o teu sistema de administração de RH, que tem que gerar um arquivo que será importado por esses 4 programas. Agora você só vai ter o seu programa de administração de RH. Ou seja, vou jogar 4 declarações fora e não vai entrar nenhuma no lugar. Esse é o efeito prático. Para o usuário é esse. Por quê? As suas obrigações estarão sendo cumpridas pelo próprio sistema de vocês. Se vocês vão digitar uma vez só, além de vocês atenderem a questão gerencial da empresa, já vai estar atendendo também as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Tá? Esse é o efeito. Algumas integrações com a... Meu tempo, não sei se vai... Está meio corrido, gente. Gente, eu ficaria com vocês aqui o dia inteirinho falando de E-Social e falando de FD-REINF. Eu adoro esse tema. Sou apaixonado por esse projeto. Eu só estou nele porque eu acredito. Apesar de ouvir na hora do café, alguém me falou, olha, se você não disser para mim que ele não entra em janeiro de 2018, eu vou desacreditar. Eu não desacredito porque... Gente... Eu reconheço, a gente postergou muitas vezes esse prazo, mas a complexidade é muito grande, gente. Por mais que a gente tivesse vontade de implantá-lo em 2013, 2014, não tinha maturidade suficiente. Tá? E outra, nós não desenvolvemos isso em portas fechadas de órgãos de governo. A gente envolveu a sociedade. E isso complicou um pouco mais a construção. Só que o objetivo é que a gente tenha uma solução que atenda, que não tenha os defeitos da GFIP, que não tenha os defeitos da DIRF e outros mais. Tá? Inclusive, o que precisaria ser feito de imediato é fazer o Congresso Nacional trabalhar pela unificação das legislações. Porque para fazer de mãos dadas regime de competência, regime de... Gente, foi um parto. Não seria mais fácil mudar a legislação? Mas isso é outro assunto, né? Bom, DCTF Web, então, o Jonathan falou hoje de manhã sobre uma nova declaração, ok? Vai ser um instrumento utilizado pela Receita para internalizar e gerenciar as informações prestadas em escriturações digitais, tá? O Jonathan e o Josenildon diz que isso é um projeto futuro. Para E-Social e para a FD-REINF é projeto imediato. Ele já está sendo trabalhado. Tá? As primeiras escriturações serão feitas... Ela ia dar placa verde, mas deu direto azul. Né? Bom, mas as primeiras escriturações que entrarão na DCTF são E-Social e FD-REINF. Tá? Serão as coringas, ok? Qual o objetivo da DCTF Web, gente? Possibilitar a confissão da dívida. Vejam que vocês vão mandar os eventos de remuneração e aqueles outros demais eventos periódicos, os eventos da REINF, tá certo? Eu vou internalizar aquilo lá, vou mandar um totalizador para o senhor, até agora vocês não confessaram dívida. Tá? E como é tributo, não tem como a gente cobrar de você algo que você não... Você tem que, pelo menos, olha, tudo bem, eu devo, eu nem gostaria de dever, mas eu assino aí, vai, manda aí, eu assino. Você tem que assinar, você tem que formalizar isso aí, ok? Então, o DCTF tem esse objetivo e tem também o objetivo de interagir com base de dados da Receita Federal para o controle da dívida. A hora que você manda os eventos de remuneração, eu vou dizer, olha, você deve 1.000, mas você tem um créditozinho aqui, um DARF que eu achei aqui, que você já pagou, já vou abater. É para isso que serve a DCTF, tá? Para fazer essa interação de forma que a apuração do valor devido seja facilitada, ok? Não há inclusão manual de débitos tributários, ou seja, a DCTF virá pré-preenchida a partir da leitura das informações que vocês prestarem no E-Social e na REINF, inicialmente apenas para a contribuição previdenciária. Eu até comentei agora há pouco que imposto de renda não vai constar nessa primeira fase, para fins de cálculo. Eu não vou calcular nada, você que vai calcular, e também na DCTF Web agora não entra imposto de renda. Tá? Vai continuar
no processo atual hoje está na DCTF normal, geral, não é isso? Vai continuar lá por enquanto, né? E numa segunda etapa a gente faz isso aí. Não haverá DCTF web sem escrituração. Você tem que ter uma escrituração. Retificação de DCTF sempre vinculada à escrituração de origem. Tem alguma coisa que você declarou errado. Eu não era para declarar aquele... Então, você conserta o e-social, que a DCTF será corrigida de tabela, por tabela. Vou pular algumas coisas aqui, depois vocês leem, que é autoexplicativo, tá? A GPS, já atrasada, vai sair de cena, tá? No seu lugar vai entrar um novo DARF, um novo documento. Estou falando ainda de Receita Federal, ok? Vai entrar, então, DARF, para os contribuintes em geral, e DAI, para quem é empregador doméstico, já tem DAI, vocês já devem estar gerando DAI no portal. Esse DAI já faz parte dos novos documentos de arrecadação que serão implantados a partir do e-social, gerado sempre pela internet. Você não compra mais na papelaria e nem gera no teu sistema de folha, ok? Só gera agora. Por quê? Porque eu preciso receber o valor, consolidar e depois, a partir daí, fazer... apurar o valor devido e só então vincular, inclusive, né, com o valor, com a dívida lá, e só então fazer a geração da guia, tá? Por isso que não é possível você fazer guias independentes, tá? Essa é a carinha dele. Vejam que eu não tenho código de tributo. Eu não tenho 0561, por exemplo, não está aqui. Eu posso recolher diversos códigos de tributo numa mesma guia, tá? Nesse novo modelo aqui, tá? O detalhamento do valor do que efetivamente será recolhido estará nas bases da Receita Federal, e na hora que você está gerando a guia você vai poder imprimir o detalhamento, alguma coisa assim, tá? Algumas integrações com a Caixa. A GRF, Guia de Recolhimento de FGTS, recolhimento mensal, gerado em ambiente Caixa, após recepção dos eventos de remuneração e disponibilizado na rede bancária. Eu falei agora há pouco que vocês vão mandar os eventos de remuneração, tem os eventos totalizadores, não tem? Gente, totalizadores para efeitos de imposto de renda e contribuição previdenciária. Não é para efeito de FGTS. Tem que ficar bem claro isso, tá? A Caixa, ela não quis participar dessa solução, tá? Então, ela vai recepcionar os eventos de remuneração, ela mesma vai gerar as guias, vai disponibilizar na rede bancária, ok? E a mesma coisa com o rescisório. E aqui, gente, é uma representação gráfica de tudo que eu falei. Vou disponibilizar para os senhores, ok? Essa apresentação. Então, os senhores não precisam tirar foto. A Márcia, né, Márcia? Podemos disponibilizar para eles, e aí eles, assim, eu não preciso... Vocês não precisam tirar foto, nada disso não, tá? Gente, como eu já disse, eu ficaria um dia inteiro falando com vocês, né? Foi assim... mas eu creio que vocês tenham tido uma boa ideia desses dois projetinhos, tá? Que vocês todos estejam de bem com o Leão. Saudações tributárias. Bem, então gostaria de convidar, por favor, Samuel Kruger, tome seu assento à mesa. Orion, por favor. Margarida também. Vamos sentando-nos. Márcia Tavares, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Margarida. Só uma dessas? Isso. Qual você prefere? Bom, gente, tem uma pergunta aqui, foi selecionada, tirou na sorte aqui, eu vou responder essa. Qual a interferência de um trabalhador não registrado, sem carteira assinada,
e um como pessoa jurídica ou MEI no E-Social da empresa e sua consequência. Bom, como se diz, eu vou responder, vamos ter que arrumar uma outra forma, né? Porque como você vai pagar esse trabalhador, você pode pagá-lo, se ele for um empregado sem registro, de alguma forma ele vai aparecer no E-Social, porque ele vai aparecer na folha de pagamento. Então, acredito que vai ficar mais difícil, vamos dizer assim, manter um empregado sem registro por muito tempo, por causa dessa luz que o E-Social vai jogar sobre os processos. Relativamente à contratação como PJ, que é uma forma também de fraude ao vínculo empregatício, né? Na maioria das vezes, claro que não sempre, mas na maioria das vezes é uma forma de fraude ao vínculo, esse registro já vai estar no FT-REINF também. Então, essa luz sobre esses processos também vão ficar muito mais evidentes, e esse controle pela fiscalização também muito mais fácil, fácil de se verificar, mesmo sem a presença da fiscalização no local de trabalho. Vou passar para o Samuel, né? Bom, alô? Tem uma pergunta aqui. Competência versus regime de caixa. Na mudança de tabela do imposto de renda retido na fonte, o trabalhador sofrerá o desconto maior do que deveria. Não é verdade, ok? Por quê? Primeiro, que vocês é que vão fazer o desconto. Segundo, o desconto ele é informado no evento do pagamento. Ele é informado no pagamento, não na remuneração. Então, se ele é no pagamento, vocês terão todo o tempo do mundo, mesmo que esse pagamento ocorra 6 meses depois, vocês terão todo o tempo do mundo para fazer de acordo com a nova tabela vigente. Ok? Está respondido? É só uma? Bem, eu recebi uma pergunta aqui sobre o trabalhador alocado em terceiros. Devo, na tabela S1060 e S2240, descrever o ambiente onde ele está alocado ou haverá cruzamento com o E-Social do tomador? O empregador é quem deve descrever o ambiente. Então, se o seu trabalhador está alocado em outra empresa, você deve descrever nas suas tabelas de ambiente de trabalho o ambiente daquele terceiro. Para quem os profissionais de saúde e segurança do trabalhador já têm um fluxo dessas informações estabelecidos nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, o acesso a essas informações como se dá. Mas então quem tem que informar o ambiente é o empregador, mesmo que a lotação seja em ambiente de terceiro.